Murilo Souza Alves, Uberlândia, Minas Gerais. Como lidar com a rejeição de parentes ou pessoas próximas que amamos? Nós devemos nos vincular às pessoas que mantêm uma relação mínima de respeito conosco. Nós não podemos amar verdadeiramente se criarmos laços de relacionamento que sejam atrelados, que sejam pautados numa relação de dependência e de apego. Quanto menos eu preciso de alguém, mais eu posso amar alguém. E não há necessidade maior. A gente pensa em interesse e pensa logo, é dinheiro, é poder, não é? São interesses mais vulgares, mais subalternos. Kardec, embora não sejamos ligados ao movimento espírita convencional, não somos desde já, desligamos o espiritismo como identidade, com todo respeito aos kardecistas, mas seguimos o livro dos Espíritos. Kardec chamou a atenção com os amigos espirituais. Chico Xavier revelou que no plano superior, depois de um certo ponto, ninguém se define por nenhuma religião. Não seremos salvos por pertencer a essa ou aquela religião. Por isso, quem não tem religião, fique em paz. Quem está com dúvidas da existência de Deus, pedimos, reflita mais sobre o assunto. Kardec disse que uma das maiores, Kardec com seus orientadores espirituais, os inúmeros médios que ele utilizou para seu estudo, disse que uma das maiores decepções, um dos maiores sustos que as pessoas tomam quando desencarnam é ver como os parentes se comportam logo após a sua morte física. Porque nós garantimos, muita gente ama muito sinceramente alguns entes queridos e não tem, isso é normal, nós temos muitos pontos cegos com parentes biológicos, isso é ser humano. Todos temos, em graus variados. E por isso não temos reações da mesma forma neutras em relação a parentes. Ou somos muito amigos, ou agimos como grandes inimigos, mesmo que nos julgando amigos. E quem mais se comporta assim é quem tiver certeza de estar certo. Então Kardec comenta do susto que as pessoas tomam quando descobrem que aquela pessoa que parecia um grande amor, aquele grupinho começa, não só um ou duas, às vezes todos, ou a maior parte, começam a digladiar, o grupo todo a digladiar-se entre si, por disputas mesquinhas de posses materiais, de bens. Vou ficar com isso, vou ficar com aquilo. Já no velório começa o pesadelo, enxergar o que é que aquele meu filho preferido realmente pensa de mim. Nós temos, gosto de chamar de síndrome de Chico Xavier. Mesmo não médiums, eu saco tudo de todo mundo. É muito comum na nossa cultura a gente achar que saca tudo de todo mundo. E pessoas muito perceptivas, pessoas mediúnicas, pessoas inteligentes, experientes, todos nós, em algum grau, nos enganamos sobre pessoas. E quando a gente levanta um véu de ilusão, a gente fica certo, agora já enxerguei, agora já sei quem é quem. Não, é outra camada. E não só para a gente ficar pessimista, porque o que acontece com muitas decepções é que vamos ficando um pouco desanimados e ou cínicos. Não podemos perder a fé, podemos ficar tristes, podemos ficar abatidos, porque vamos encontrando outros afetos também, porque as surpresas acontecem nos dois sentidos. Pessoas que pareciam amigas que não são, e pessoas que pareciam que não eram amigas e são também. As duas coisas. Vamos tomar grandes surpresas. Há pessoas, por exemplo, que em relação a parentes biológicos, têm uma visão potencializada dos dramas. Mais uma vez, não há neutralidade nisso. A pessoa põe uma lente de aumento e uma rusgazinha simples, alguém andou dizendo que era rugas, né? Uma rusga simples, uma arenga, um conflitozinho tolo, se converte em uma tempestade tremenda, porque a pessoa não sabe colocar, vamos apagar um pouco o incêndio? Vamos apagar o incêndio, depois a gente pensa melhor, vamos tentar de novo reatar, caso não tenhamos desacreditado do caráter de uma pessoa. Aí a gente ama, respeita a distância. Então, rejeição, o que fazer com rejeição? Quem nos rejeita nos deve receber a aceitação de sua escolha de não nos querer. Eu não devo me agarrar, me abraçar quem me rejeita. Por isso as grandes perversidades acontecem no seio familiar.
Principalmente, deixa eu aproveitar para dizer, principalmente de filhos e filhas em relação a pais e mães. Porque, vejam só, nem todos somos pais e mães, mas todos somos filhos e filhas. Porque aquela coisa, eu posso fazer o que for com minha mãe ou com meu pai, que não vai aguentar mesmo, vai engolir. Aí o que acontece quando uma pessoa tem uma relação assim com alguém? O lado pior aparece. Há pessoas que são conscientes e dignas o bastante. Claro que há pais degenerados, há pais dissimulados e mães perversas, com voz melíflua e que são falsas santas. Nós sabemos de todas essas hipocrisias, mas normalmente o que acontece na Terra são filhos e filhas muito ingratos, muito ingratas, injustos e injustas. E quando é que os filhos e as filhas ficam mais ingratos e mais ingratas? Quando o laço nem biológico é. Seja um pai adotivo, que é um sacerdote ou uma sacerdotisa, ou seja, não tem os instintos animais, mas trata você como se fosse, pega do berço, ou outras pessoas, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, uma avó, um avô que cuida como se fosse filho ou filha. Os males que se façam a pessoa que nos cuida como se fosse um pai ou uma mãe, sem ter obrigação moral, nem instintiva nenhuma, a injustiça é maior. A injustiça é maior. Lembra quando eu falei que Chico Xavier cuidou de 14 sobrinhos? 14. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E a coisa ficou tão feia, que ele, com aquela doçura toda, saiu sem se despedir de ninguém. Não foi o pessoal que botou para fora, não. Foi ele que saiu. Tem um filme que colocou como se Chico estivesse sendo expulso. Foi uma decisão dele. Ele saiu com a roupa do corpo da cidade que ele morava, do centro que ele fundou, em 5 de janeiro de 59, e nunca mais voltou. Então, quando os amigos perguntavam, ele dizia, só quando vocês desencarnarem. Rejeição, rejeição. Tem pessoas que toleram isso até um ponto de uma vez só, porque ele parecia... Ele aguenta tudo, ele é santo, dá pancada. Pessoas santas mesmo, que ele era santo de verdade, não era só... Ou iluminada, quem não gostar dessa palavra santo, usa outra palavra, esclarecido, iluminado. Não era uma pessoa normal, gente. 75 anos de inalterável trabalho ao bem comum, sem nem sequer sair do salto. Ele dava bronca às pessoas, sem a pessoa nem perceber que estava sendo repreendida. A maior parte do tempo. Nós fazemos isso, todos nós. Mas ele fazia continuamente. Era o perfil da época. Hoje seria menos aceito ainda. Hoje a gente não gosta de pessoas doces e amáveis continuamente. A gente acha que é falsa. Ele seria mais injustiçado se tivesse encarnado hoje do que se tivesse encarnado em 1910. Graças a Deus foi em 1910. Nada por acaso, né, amigos? Por isso a gente não merece mais essas almas luminosas aqui. Ele aguenta. Tem pessoas que respondem na hora, devagarzinho. A cada vez que leva uma pancada, você está me maltratando, posso me afastar, não é uma ameaça, estou avisando, até que um belo dia, aí a pessoa, que nada, vai me largar o quê? Eu sou uma coisa maravilhosa e tal, a pessoa avisa, um belo dia faz. A maior parte das pessoas que fazem mesmo, costumam não falar, são as mais calmas, doces. Aí alguém vai dizer, minha mãe aguenta tudo, meu pai aguenta tudo, eu fico em casa, reclamo, cobro, peço, etc. É sua obrigação, me dá um apartamento. Gente, nós brasileiros somos tão viciados nessa relação com pais e mães, não é? Somos por isso que há regra na Bíblia para que as pessoas honrem pai e mãe, porque mães e pais que não cuidam dos seus filhos são monstros, que perseguem, que maltratam, são aberrações. Nem estão abaixo do nível animal sem estarem. Tem um nível cognitivo de inteligência à frente. Mas se são perversos e maltratam, são monstros. Então, por isso é uma regra que os filhos, que não têm instintos para isso, por civilidade, cristandade, sejam justos e gratos a seus pais e suas mães, principalmente os pais e mães amorosos. Os pais e mães amorosos, realmente amorosos, costumam ser os mais destratados. Porque nós estamos numa época de pessoas, de crianças e adolescentes, não por causa de serem crianças e adolescentes. Há exceções. Nós estamos numa geração de crianças e adolescentes extremamente mimados, narcisistas e que é de assustar o que serão as próximas gerações.
tudo cobram dos pais e das mães e não toleram nenhuma forma de exercício de disciplina, não aceitam nenhuma forma de repreensão como se fosse um ataque pessoal, pai e mãe têm que repreender, ponto. E a acusação de um pai ser monstro quando está sendo frouxo. Por exemplo, na nossa organização, é claro que as criancinhas, porque são criancinhas e adolescentes, porque são adolescentes, dizem, eu odeio você, é a mesma coisa, em todo lugar, tem isso, né? E você, olhe, Benjamin disse na palestra que isso é abuso. Lembrem que eu disse isso na palestra, não conheço aqui ninguém dos pais e das mães da nossa organização, mesmo, acho uma falha, mas de vocês e de todos, quase a maioria esmagadora dos pais da terra, um pouco instruídos. Não conheço ninguém aqui suficientemente firme e disciplinadora para dizer, esse pai, essa mãe, não vai ficar com a consciência pesada porque não foi firme o bastante. E por que está acontecendo isso? Porque nas gerações anteriores e por tantas gerações houve tanto abuso e tanta maldade que muitos de nós aqui sofremos. Que nós estamos ouriçados com a possibilidade, mais longínqua que seja, de reproduzirmos esse comportamento. Aí o que acontece? Crianças e adolescentes perderam a perspectiva. Isso é um problema grave, amigos e amigas. Não é por serem crianças e adolescentes, é a cultura do momento. Perderam a perspectiva do que é a necessidade de disciplina e rigor. Então, Deus nos ajude a sairmos desse momento sombrio que atravessamos coletivamente. Não nos abracemos à rejeição. E nós podemos agir dessa forma, sendo pais ou mães, irmãos ou irmãs. Primeiro, irmão e irmã não tem obrigação nenhuma de conviver um com o outro. Arroz de festa, famílias despedaçadas. Não é despedaçada, nunca foi família. Estavam unidos porque dependiam da fonte de sobrevivência. Se surge a fonte de sobrevivência, cada um vai seguindo seu caminho. Era interesse ou de sobrevivência e ninguém sabia o certo. Viviam como amigos porque ninguém tinha mostrado sua verdadeira personalidade. Não é? E nós podemos nos surpreender. Há pessoas que colaboram muito amorosamente com a família toda. Parou de colaborar, todo mundo cai fora, dizendo outras coisas, claro. Né? Dizendo bobagens, dizendo... Cada um cria. As pessoas se defendem da culpa. Ficando semi-loucas. Semi-loucas mesmo. Isso é chamado de psicologia de racionalizações. Não, é porque não foi bem isso. É porque quando a pessoa falou aquilo, eu achei um absurdo e... Não, é porque sumiu a necessidade, o interesse pessoal. O interesse pode ser financeiro, jogo de poder, de dinheiro, de influência. O que é que nós devemos fazer? Tem interesses, ser humano tem interesses pessoais. Vamos checar quais são os nossos interesses. Como, por exemplo, estou com uma pessoa que pensa parecido comigo, que sente de modo parecido comigo. Quando conversamos, há uma retroalimentação de alma. Nós temos afinidades profundas. Eu me sinto em paz e tenho satisfação de estar com essa pessoa. Isso é um interesse pessoal, nobre. E depois da questão da afinidade, eu falei com um de vocês que recentemente falou, olhem, eu estou descobrindo um drama familiar, eu estou numa crise com esse familiar, eu estou descobrindo que nós não temos tantas afinidades quanto nós achávamos que tínhamos no passado. Cada vez mais temos mais conflitos. Aí então eu disse, está preparado para eu dizer alguma coisa para você? É porque é do gênero masculino, está preparado para eu dizer alguma coisa? Eu não falei assim não, isso foi o que eu internamente, meu Deus, ele está preparado. Então, quando a gente traz a público, a gente coloca o que os espíritos chamam de método narrativo, de apresentar para o público uma coisa mais complexa, que não pode ser minuciada. Como, por exemplo, como funciona a minha relação com os espíritos? Por dentro, ele está preparado? Aí os espíritos, sim, é agora. Amigo, eu nunca achei você afinado com essa pessoa que é seu parente, ou sua parenta, não importa o gênero. Mas existe uma relação muito bonita de amor profundo entre vocês dois, que é superior às afinidades. Vamos ver uma relação, por exemplo, em que acontece isso. Voltamos, o exemplo máximo, pais e mães conscientes e amorosos. O pai e a mãe consciente e amoroso, talvez nunca, vários de vocês, se fossem honestos, é porque é difícil ser honesto consigo mesmo num momento desse. Se não fosse meu filho ou minha filha,
Isso é uma das coisas mais perturbadoras que a Eugênia me provocou falar com uma mãe num consultório, quando eu atendi em consultório. Você seria amigo ou amiga de seu filho ou de sua filha se não fosse seu filho ou sua filha? Isso foi para tranquilizar uma mãe. Jamais, nunca. Eu não convivo com pessoas que têm esse caráter dessa pessoa que é meu filho, porque a mãe sabe. Se a mãe for honesta consigo mesma, honesta no sentido de aguentar dor, gente, é uma honestidade psicológica. Não é que o danado é poço de narcisismo e de cálculo pessoal, nunca seria amiga ou amigo. Mas você ama essa pessoa. Aí então a mãe respondeu, dou minha vida. É isso que importa. Não crie dramas com você próprio ou você mesmo. Se você diferencia amizade de amor, o amor mistério. Quando se trata de pai e mãe, tem um instinto que explica. Que biologicamente os animais cuidam da prole, mas entram os pais adotivos. Vocês, todas e todos, devem conhecer. Todos conhecemos pais e mães adotivos. Normalmente dão um show de exemplificação para boa parte dos pais biológicos e mães biológicas. Então, a maternidade e a paternidade no ser humano independem da relação biológica. E quem não adota, de fato, desde bebê, etc., inconscientemente, porque é da natureza humana, nós começamos a adotar não de acordo com o nosso gosto. Porque tem pessoas que falam, é como se fosse filho ou filha, é uma forma bonitinha de falar, né? Não de acordo com o nosso gosto pessoal, aparecem pessoas que nós notamos que estão sendo foco de nossos instintos parentais. É só a pessoa ter idade para isso. Os anos vão passar, e maturidade psicológica, não adianta só envelhecer no corpo. Aí ficando mais velho e de repente, eu estou com uma relação estranha, professores e professores digam, estão em sala de aula, uma pessoa mais velha, porque eu vi, por exemplo, gays disfarçarem suas inclinações homossexuais dizendo que um rapaz bonitão é como se fosse filho. Ah, meu Deus do céu. Teve um que deu tanto problema que eu disse, criatura, você já tem idade para dizer, você é um rapaz bonito. Mas não diga que é ser de luz. Todo rapaz bonitinho e jovem. Eu nunca vi você dizendo que uma vovó tem emanação de luz. E não é que a pessoa esteja mentindo, não. Ela nem percebe que está se enganando. Quando a gente vai amadurecendo e vai se dissociando das paixões, ou seja, a pessoa tem que envelhecer e amadurecer. Isso é mais difícil quando a gente é jovem. Mas quando vai amadurecendo e amadurecendo junto com o corpo, a gente vai dizer, não, isso não é paixão sexual nem erótica, não. Pelo contrário, às vezes a pessoa é antipática, ou tem um perfil psicológico que a gente não gostaria, não seria meu amigo essa pessoa, ou a minha amiga. Não estou dizendo que sempre seja assim, mas pode acontecer assim. Eu sei que muitos, principalmente professores e professoras que lidam com muita gente, e muita gente geralmente mais jovem, percebe isso. Os professores percebem, professores e professoras percebem isso. Então dizer assim, nossa, olha, que afinidade com esse aluno, essa aluna, tem isso. A gente fala alguma coisa, a gente sabe que tem eco, aquela pessoa pensa parecido, sente, admira, respeita. Aí naturalmente a gente gosta mais dessa pessoa, isso é gostar. E tem aquele afeto estranho que é, olha, essa pessoa, apesar de eu não dar atenção a quem é carrancudo, por exemplo, pessoas sejam bem resolvidas sobre isso. Porque pessoas frágeis emocionalmente, alguém tem um comportamento de, enquanto todos admiram você, eu não. Aí, bom, se for, eu me recordo de um rapaz, só aproveitar o ensejo, que disse que era fã de Britney Spears. Era um garotinho, pré-adolescente na década passada. Aí então ele resolveu, estava no momento íntimo e soltou isso. Se eu fosse ver Britney Spears, eu ia conseguir a atenção dela, porque enquanto todo mundo estaria gritando e dizendo tudo, e maravilhosa, e dizendo tudo a ela, eu não ia dar atenção a ela. Aí ele disse, olhe, você não sabe o que é uma celebridade, o que é pessoa pública, e principalmente uma estrela, que não só estrela, como uma estrelista e narcisista. Se alguém não der atenção, ela simplesmente ignora completamente. Ela começa a dar atenção à pessoa se ela der muito atenção. E entre as que dão muita atenção, ela vai escolher as que têm a ver com ela. Não funciona assim. Então, agora, isso para uma estrela, agora o lado positivo psicológico, pessoas maduras. Lá está um aluno, um professor calejado, uma professora madura. Aí tem um aluno fazendo bico, fazendo careta para dizer que não concordou. Aí, meu Deus, isso é criancice para um professor. Meu Deus do céu, que cansaço. Ignora. Aí olha para o outro aluno que está dando atenção. Mas aí
aquele professor, aquela professora, que já sabe que não entra nesse jogo, não é que tem um que faz essa careta, ou uma que é antipática, e eu me sinto com responsabilidade em relação a essa pessoa, porque eu me sinto com compromisso, e tem que cuidar. Aí vai conversar e descobre que a criança foi super... vê como criança, né? Eu sei que eu falo de professor e professora, não só os universitários, mas também professores de adolescentes e crianças. Mas, às vezes, professor universitário, até universitário é criança. Depende da idade, pode ver assim, não é? Vai ver que foi uma criança abusada, maltratada, desesperada, ou desesperado, maltratado, quebrado, e que, por alguma razão, há um laço de outras vidas. E eu vou ignorar essa cara feia. Essa pessoa ainda acha que a cara feia faz eu dar atenção a ela. Ai, meu Deus, como é que eu faço para convencer que a cara feia está atrapalhando? Não dá para dizer que às vezes a pessoa não acredita, né? Então, vou contornar, e aí muito jogo de cintura, ou a distância sem um aluno. O que muitas pessoas fazem? Não deixam claro que estão cuidando, não deixam claro que estão prestando atenção, que estão zelando. O que eu estou falando, gente, não é santidade ou virtude, não. Isso é uma coisa normal do ser humano, de pessoas que têm um coração e consciência. Nós adotamos sem perceber. Não é o adotar pleno, mas adotamos sem perceber. Então, rejeição pode acontecer nessa situação porque a pessoa não consegue sentir a rejeição, bloqueia, ignora isso, né? Deixa para lá, releva. Ih, surtou. Não tem esse momento? Mau momento, deixa a pessoa para lá, deixa passar. Aí, às vezes, uma bobagemzinha que a pessoa faça com outra, isso é sério, revelou um problema de caráter, agora eu vou reagir. Vamos reagir a essa pessoa aqui. Todos e todas nós, em algum momento, recebemos esse tipo de amor e oferecemos esse tipo de amor. E às vezes não notamos, ficamos mais velhos para perceber. Aquela professora ou aquele professor teve uma atenção caridosa comigo, era caridosa, gente, às vezes era caridosa. A gente estava se achando o máximo, tal, que nada, a gente estava criando problema. Algumas pessoas se apaixonam pelos problemas, algumas pessoas também, mesmo mais velhas, são quebradas, são manipuláveis porque são manipuladoras. Tem aí aos montes na terra. Mas há pessoas que superaram o drama da rejeição. Então vamos chegar lá, vem cá, olha. Se você fica nesse comportamento, eu não vou me sentar para conversar tanto tempo com você. Eu digo as 4 coisas e me afasto. Melhora um pouco o comportamento para a gente conversar mais e ficar mais íntimos. O jogo aberto, cartas na mesa, na minha opinião, é o melhor que tem, gente. Se a gente estiver lidando com uma pessoa mentalmente sã, relativamente, que a gente não é completamente são, acredito eu, que ninguém é a tendência normal agora, a tendência padrão na psiquiatria, na psicologia, psicanálise, descobrir que todo mundo tem um pouquinho de distúrbio em alguma área, questão percentual. Mas a pessoa mentalmente sã, é adulta, vem cá, oi, por que você não agiu bem aqui nesse momento? Porque nós somos programados, vou lembrar, neurofisiologicamente, para a selva, para ser chamado a atenção, para o medo de um predador. Então o que acontece? Sem tendência à manipulação, sem masoquismo, muita gente vive só para dar atenção a quem menos merece. Olhem só, gente, todos nós e todas somos tentados a isso. Eu gostei quando uma amiga, por exemplo, que sofreu um drama sério familiar recentemente, e aí então eu fui saber, meu Deus, como será que foi o dia dela hoje? Aí então, no final do dia, eu tive a notícia. Primeiro veio uma amiga de fora, fomos assistir a um filme, e aí depois fomos para a noite, fomos jantar, depois rimos, que tem pessoas que vão para, por exemplo, uma boate só para dançar, sem nem beber. Essa amiga, por exemplo, que eu saiba, não bebe. Fui dançar a noite toda, cheguei exausta em casa às 3 da manhã. Meus parabéns! Porque, olhem, DR com cônjuge é bobagem em relação a DR com familiar. A gente supervaloriza relações eróticas, se forem só eróticas. Se forem conjugais, cônjuge mesmo é familiar, gente. Então, na condição de familiar, o cônjuge merece uma atenção especial e a gente sofre muito. E um cônjuge muito afinado pode gerar um luto com sua morte, por exemplo, tão grave quanto a morte de um filho, e às vezes pior. Porque o filho, a pessoa se afasta por um tempo, tem outra vida, tem outro universo, já adulto, mas o cônjuge, às vezes que passou 20, 30, 40, 50 anos, começa a fazer parte da pessoa. Falei para essa pessoa também, essa mesma,
Olhe, as pessoas têm muito. Se você ficar... Tinha comentado isso com ela antes, né? Antes de saber como tinha sido o dia dela. Se você ficar desanimada, se você ficar triste, não se condenem. Porque, não, aprontou comigo, eu quero isolar. É o melhor. Mas se por alguma razão, ou sem razão nenhuma, o luto aparecer, aceite, porque há um preconceito com relação à decepção com pessoas. A morte física pode ser uma bênção. A gente tem uma imagem linda sobre uma pessoa, tem um vínculo do coração, a pessoa morre, estou com saudade daquela mãe amorosa, daquele pai dedicado, daquele irmão sempre amigo. Maravilhoso, né? Morreu minha esposa, a gente fica o viúvo ou a viúva desgraçado, porque que esposa perfeita. Agora, imaginemos a decepção, que isso é o que acontece muito no dia a dia. A morte idealiza, a gente começa a imaginar que a pessoa era o que não era, chega lá a ver que não é tanto assim. É muito fácil de ver papai e mamãe santos. É ilusão, parentesco biológico. Quase todo mundo acha que a mãe é santa, já notaram isso? Mamãe é uma santa, é uma santa. Será mesmo? Algumas eu conheço, distintíssimas, digníssimas, mas será mesmo? Algumas que são vistas como santas, posso dizer, amigas, porque sou um feminista ardoroso e vocês, amigas mulheres, detestam isso. Aquela pessoa sempre amável, sempre doce. Aí o pai duro, disciplinando a mãe. Oh, seu pai foi tão ruim. Vem cá, meu filho. Acabando com o caráter, com a personalidade da criança. Claro que o espírito tem influência nisso. E estou falando isso com gosto, porque esse comportamento existe de pais também, que quase sempre as disciplinadoras são as mães. Aí chega o pai, deixa disso, deixa esse menino em paz. E a mãe, não, venha cá, você veio com a cara diferente da rua, venha cá. Observe isso, não é verdade? Mas o que tem na cara do... O que você cismou com a cara do rapaz? Aí o pai, né? A empatia, o homem com o homem. Lá vai você teimando com o menino, às vezes escapa, sem nem intenção. Escapa, o rapaz ouve, ele está diferente, está mudado, tem um problema. E a gente vê que a mãe, às vezes, o pai disciplinador ou a mãe disciplinadora costumam ser demonizados pela criança. É lógico, a criança gosta de carinhozinho, voz doce. Né? Professor bom é professor que não dá disciplina, que fica contando piada na sala de aula o tempo todo. Isso é uma visão infantil de mundo, amigos. Né? Não é gostar de quem maltrata, ou só critica, ou só fica na reclamação. Isso aí é patológico. Mas vamos buscar um ponto de equilíbrio para vivermos a rejeição. Compreendi. Você realmente me quer? É um momento. Se não quiser, vamos priorizar a relação de respeito antes da relação de amor. Porque podemos amar as pessoas à distância, mas não podemos conviver com pessoas sem respeito. E o respeito não é não dizer coisas duras quando necessário. Respeito é, de fato, estar nutrindo a pessoa, querendo que a pessoa cresça, fazendo o possível para que a pessoa se desenvolva, ajudando os momentos difíceis, falando o que outras pessoas não têm coragem de dizer. Também, pais e mães sabem disso. Vou ter que dizer, ninguém vai ter coragem. Vou passar pelo mau pai, a mãe vai ganhar trunfos, ou o pai vai ganhar trunfos, o bonzinho, a boazinha, mas eu vou ter que dizer. Pelo bem da criança, ou do adolescente, ou do filho, da filha adulta. Às vezes, só com 50, 60 anos, a pessoa lembra. O pai ou a mãe que eu demonizava era a pessoa melhor no ambiente. É muito comum isso, gente. É muito comum. Então, para todos nós estamos buscando ser conscientes. O que fazer? Primeiro, eliminar qualquer ponto de jogos de manipulação entre nós e outras pessoas. A nossa parte. Não há jogo de manipulação que nos atinja se nós estivermos blindados para isso. Não que seja fácil, porque nós amamos, como foi dito. Nós amamos algumas pessoas que nos rejeitam, mas nós podemos regular o quanto damos de amor a essa pessoa, o quanto damos de atenção em torno do jogo de manipulação. Você começou o jogo de manipulação. Quando você parar, nós voltamos a conversar. Isso é bem difícil às vezes fazer. Vou me distanciar você por 2 ou 3 semanas. Se continuar, me distancio para sempre, porque somos adultos. Temos que fazer. Isso é um bem enorme que se faz a pessoa, pensando na pessoa. Então, que procuremos nos alinhar com o princípio do bom senso. Fazer o bem. Fazer o bem à pessoa não é alimentar o vício, alimentar o comportamento destrutivo com terceiros, autodestrutivo. Ou seja, o destrutivo consigo próprio. Desculpe ficar muito parecer redundante, só para ficar bem claro.
para que todo mundo não perca uma palavrinha dos conceitos essenciais.